Olá, alunos do primeiro ano EJA, professora Meuseli de História. Hoje nós estaremos então corrigindo a atividade da semana 1, referente aos dias 1º a 5 de fevereiro. Nós temos como tema a pré-história. Eu coloquei para vocês um link onde havia um texto bem resumidinho, falando um pouquinho desses períodos da pré-história, assim como também tinha um vídeo, o qual elencavam algumas características desse período. O grupo de vocês também recebeu a explicação do conteúdo que eu enviei a semana passada, na quarta-feira. E hoje nós estaremos, então, fazendo a correção dessas atividades. Esse texto aqui, ele serve para que vocês possam estar respondendo tanto a atividade 1 quanto a atividade 2. Nesse texto, nós temos alguns aspectos importantes a serem observados. O primeiro é o seguinte, a divisão histórica, no qual, se vocês forem pesquisar, se vocês tiverem acesso ao livro didático, vocês vão encontrar essa divisão histórica, que é a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Tá, mas como é que começou todo essas nomenclaturas, essa difusão desses nomes e tal? Na verdade, o que acontece? A Europa, ela tem um avanço cultural e evolutivo muito mais rápido do que as outras partes do mundo. Então, a Europa, ela toma frente de toda essa questão de pesquisas, de documentação, de arquivo, de estudos. E aí, infelizmente, há essas questões dos estudos e o desenvolvimento da ciência, que é algo positivo. Porém, né, a Europa também vai usar desse poder de estudo, de avanços, né, além dos outros povos, também para subjugá-los. Então, a gente pode observar que a maioria dos povos europeus, eles vão para outras partes do mundo para poder fazer esse processo de colonização, seja ela exploratória ou mesmo colonizadora, de fixação, né? Então, vai depender do local para onde eles vão ser direcionados, esses europeus. Bom, sendo assim, a gente vai observar algumas coisas que dizem respeito a esses períodos. Então, aqui já foi marcado. Nós temos também, né, outro aspecto que foi falado aqui, o seguinte, que essa perspectiva eurocêntrica dos europeus, né, que eles criaram esses períodos históricos, que eles pesquisaram sobre o homem pré-histórico, vem tudo da Europa. Então, é de acordo com o olhar deles, com o que eles acreditam, o que eles julgam como aspectos importantes. Olha só, o texto apresenta uma característica definidora da periodização tradicional da história, que é o... Então, quando se define que a história, ela tem vários eventos sucessivos e somados, e que ela foi dividida nesses 4 grandes períodos aqui, isso aqui é uma visão eurocêntrica, porque para os europeus, a pré-história, ela não tem, o homem pré-histórico, ele não tem história, na visão dos europeus, o que é contestado por vários historiadores, se a gente for fazer uma análise da evolução humana aí nesse sentido, certo? Então, nós temos aqui como opção de resposta da número 1, eurocentrismo, que é uma visão europeia de como que é dividida a história. Bom, na número 2, nós temos aí, de acordo com o texto, o conceito de pré-história é fundamentado na... Então, de acordo com esse texto aqui, né, fala o seguinte,
uma perspectiva que conferiu ao período que vai da origem do homem à formação das primeiras sociedades sedentárias o título de pré-história. Então, de acordo com o texto, né, não é ausência de história, quer dizer, esse homem evoluiu. De acordo com o texto, não é ausência de religião, não é a ausência de Estado, mas sim a ausência de escrita. Porque, de acordo com o texto, esse homem, ele só é considerado um contribuidor, né, da história a partir do momento que ele tem o domínio da escrita. Então, para os europeus, esse homem pré-histórico, ele era vazio de história, porque havia o quê? Uma ausência de uma escrita formal. Tranquilo? Bom, então essas são as duas atividades. Sempre lembrando, pessoal, vocês devem fazer o cabeçalho, colocar o tema, né? Colocar a pergunta e a letra a qual vocês escolherem como resposta correta. Nunca se esquecer desses detalhes, que eles são muito importantes para a organização de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição.